Moraes Santos, que é jornalista e que, a exemplo da Joana Stecchini Vilela, e que tem um blog de grande sucesso que se chama Cocó na Fralda. Exato. Bom, do outro lado, no Porto, está o João Goberno, que por acaso estou a ouvir muito barulho. É possível que estejas a conduzir, João Goberno? Não estou. Eu estou no estúdio da Antena 1. E ainda não é possível conduzir no estúdio, não é? É difícil. Podemos conduzir emissões. Agora, conduzir mais qualquer coisa dá direito a acidente, com certeza. Agora, deixa-me só... Eu não... João, tu és jornalista? Desculpa? Tu és jornalista também? Há uns anitos, sim. Enfim, como nunca fiz mais nada de útil na vida, presumindo que o ser jornalista teve alguma utilidade, pelo menos para mim teve, porque me garantiu a subsistência, nunca fiz mais nada na vida. Nunca fizeste mais nada na vida? Não. Não, escrevi uns livros que acho que têm caráter jornalístico e tal, e pronto, e faço uns comentários que às vezes têm caráter jornalístico, outras vezes nem por isso. Não estás farto de falar de futebol? Bastante, e acho que ainda por cima... Podia haver um período de nojo. O que é que vocês acham de fazermos um período de nojo a nível futebolístico e acabávamos com os programas desportivos de comentários, entenda-se, durante meio ano? Assim, para começar, eu votava a favor. Durante meio ano não há. Mas eu não sei o que é que depois eles faziam naquele tempo todo nos canais de televisão. Ora, eu acho que eles é que não sabem. Estás a ver porque é que ele é filho do pai? Punham novelas, em princípio. Mas não é a mesma coisa. Tu gostas de futebol? Eu gosto. E tu? Gosto, mas sabes que outro dia estávamos a falar sobre isso aqui e eu tive que admitir que gosto de futebol, mas não sou nada fundamentalista e muitas vezes, mesmo em relação ao meu clube, há jogadores que estão a jogar e eu não sei o nome deles. Isto pode acontecer. Portanto, não sou propriamente aquele cromo da bola que sabe tudo, mas a verdade é que os comentadores desportivos normalmente têm uma audiência muito informada. E isso torna as coisas até mais difíceis, não é? Porque estão a falar para uma audiência que sabe tudo sobre futebol. Pois é. Ao contrário dos comentadores políticos, que estão a falar para muitas pessoas que normalmente ou não as pessoas sabem, falam nem de querem economia, saber. que é que não sabem, sei lá o que é que esta pessoa está a dizer, não é? No futebol isso não acontece. As pessoas sabem e pronto, e depois tem aquelas clubites, não sei. Olha, mas se quiseres começar a falar no Pedro, eu posso... Ele ligava a futebol? Eu posso-te contar a história. Ele começou a ligar a futebol mais a sério por causa do filho. Sim. Porque esse rapaz alto e espadaúdo que está aí à frente jogou, enfim, no melhor clube do mundo, como é óbvio. Espero que estejas a falar do Benfica, não é? Com certeza. Onde havia uma promissora carreira como guarda-redes, mas que ele depois trocou pelo surf na Austrália, por outras coisas que, enfim, já não vem ao caso. Deixa-me só dizer aqui uma coisa antes me esqueça, para aqueles que estão a ouvir este programa, que em breve vamos ter um programa só dedicado ao Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque a Joana Marques editou um livro só dedicado ao Porto e ela vem aqui falar sobre isso. Isso é muito lamentável. E vai acontecer neste programa. Por acaso, sendo a Joana Marques, eu acho que é bastante simpático, porque ela tem graça. Mesmo quando ironiza sobre o Benfica. Mas atenção, pronto. e com prefácio de Pinto da Costa. Fiquem já a saber. Não vou agora dizer comentários. Mas ia-te só falar do Pedro e no interesse futebolístico dele. Porque a primeira pessoa que levou o Pedro a um estádio de futebol fui eu. Foi um jogo emocionantíssimo entre o Benfica e o Portimonense. Quanto é que ficou? 2-0, ganhámos nós. E o Pedro estava tão motivado, que acho que ele perdeu os 2 golos do Benfica porque estava a fotografar, que era uma coisa que lhe interessava muito mais. Ele era muito mais no futebol, acho que ele era muito mais pelos folclores e por aquilo que se passava, não propriamente no plano técnico ou tático, mas à volta dele e no mundo real e nos gritos que as pessoas davam. E então foi um bocado inglório tê-lo levado ao futebol, mas depois corrigiu. Já agora, digam-me, e a minha pergunta é para a Sónia e para a Joana, que quase ainda não falaram, é quase perfeito alguém escrever um livro antes de morrer. Basicamente foi isso que aconteceu, porque normalmente as pessoas estão muito debilitadas para o fazerem. Sim. Nem sequer querem perder tempo com isso. Exatamente. E ele conseguiu fazê-lo. Acho que é uma maneira de ser a palavra a última palavra foi dele, não é? Apesar da doença. Sabes que eu estava enganado em relação ao livro. Eu pensava, antes de começar a ler, que
era que se tinham juntado uma série de participações que o Pedro Rolo Duarte teria feito para variedíssimos órgãos de comunicação social para os quais trabalhou, mas não é nada disso. Há alguns recortes, sim, coisas que ele fez. Há uma coisa extraordinária, que é uma carta que ele te escreve justamente quando vais para a Austrália, com coisas que tu deverias saber com 16 anos. Essa carta ajudou-te? E que para mim não veio em carta, para mim veio mesmo em formato de livrinho, portanto um livrinho feito assim artesanalmente em casa, com um design todo XPTZ, muito bem feito, e que tem andado comigo desde aí. Portanto, esteve na Austrália, esteve em Inglaterra, foi a vários sítios, à China. O que é que te mais surpreendeu neste livro? Neste aqui? Ou o que é que te mais comoveu, de certa forma? Também podemos ir por aí. Não quero ir muito por aí, mas já agora faço-te esta pergunta. O que é que te comoveu mais? Não sei, são aquelas perguntas muito complicadas. Sim. O que é que gostaste mais de saber, então? Várias coisas. Mas olha, estávamos a falar no futebol há bocado, só para acabar o tópico do futebol. O padrinho, portanto, João Goberno é o meu padrinho. Exatamente, convém explicar. Vou-me referir a ele como padrinho. O padrinho é bom. Nada de segundas interpretações, Sónia, se faz favor. O padrinho estava a dizer que ele não se interessava nada como era mais interessante para ele era o folclore e a coisa toda em volta. Mas eu acho que é giro referir que houve uma altura em que o meu pai foi obrigado a saber sobre futebol. Porque ele teve um programa da Bola TV em que tinha que moderar pessoas como António Melo e João Braga a falar sobre coisas que ele não fazia ideia o que eram. Portanto, ele durante várias semanas, vários meses, tinha que comprar o Record e a Bola quase todos os dias. Não, e houve uma fase, enfim, preliminar, na altura mesmo em que tu jogavas no Benfica e treinavas, que passámos uns dias em Vila Nova de Mil Fontes, e eu ficava absolutamente deliciado por ver o teu pai ir comprar a Bola e o Record todos os dias para tu leres. Pois, sim. É extraordinário. Ele não passava cartão, mas para ti, pronto, arranjava-se. E passou a ser só o Record porque eu decidi-me que o Record era o... Pronto, na altura eu achei que era o melhor. Agora não sei, agora pronto. Não vale, deixa lá isso. Olha, com este livro também aprendi algumas coisas. Eu diria que e este livro que estamos a falar chama-se Não Respire, é o último, um livro póstumo do Pedro Rolo Duarte. Ele fala muito sobre a sua passagem pelo Liceu Camões, fala muito das suas férias, da sua vida no Penedo. Quais férias? Às vezes até parece dar Penedo. Fala muito em ti, claro, António Maria. Fala também no João Goberno. Fala na Zambujeira do Mar. Tu lembras dessas férias, António Maria? Então não lembro, ele começou a passar férias na Zambujeira antes de eu nascer, mas depois houve uma altura em que construímos uma casa, que era o Monte da Boa Vista, que era uma casa onde o meu padrinho foi várias vezes, penso eu, ou pelo menos eu lembro-me de estar contigo lá na praia, a praia que íamos ao pé da casa, portanto suponho que também tenha estado lá na casa. Sim, foi 2 vezes, exatamente. Exato. E portanto, essas férias já vinham da altura em que ele ia para lá com amigos e com o Miguel, e acho que com o meu padrinho talvez, e com outras pessoas, mas depois passámos a ir a todos os fins de semana, praticamente. Iam todos os fins de semana? Sim. Agora o Penedo vem da infância. Quando o meu pai começou a ir para o Alentejo, já tinha largado o Penedo. E o meu padrinho talvez fosse a melhor pessoa para falar do Penedo, porque eu tenho ideia de que ele passou várias noites a matar aranhas, é verdade? Isso não foi no Penedo, isso foi em Almocegem, quando o teu pai alugou um moinho onde por acaso tinha vivido um tio meu. Isto não há volta a dar. E eu, para não nos separarmos, porque aquilo era um bocado o Rock e a Amiga, aluguei o anexo, que no fundo era uma garagem, e nessa garagem havia como é que eu ia dizer? Uma multidão de aranhas que incomodavam a pessoa que na altura estava comigo, e eu, portanto, voluntarizava-me para andar à cacetada às aranhas durante toda a noite. Olha, deixem-me só recordar àqueles que nos estão a ouvir que estamos a fazer um programa sobre Pedro Rolo Duarte, se o conheciam, esta era a oportunidade perfeita para contarem uma história que tenham com ele, que tiveram. O número do WhatsApp é o 96, estamos de regresso, 96 038 6272. Se quiserem também podem entrar em direto, o número é o 707 200 330. Bom, é a altura de perguntar aqui à Sónia Moraes Santos
como é que ela foi descoberta pelo Pedro Rolo Duarte? Porque eu adorei essa história. Então, eu tinha acabado de sair da faculdade e respondi a um anúncio que o Pedro pôs no público, que dizia qualquer coisa como... No público. Dizia qualquer coisa como microempresa de comunicação social, contrata jovem jornalista e tal. E eu respondi com uma notícia, no fundo, jovem, viu o anúncio e está em grande entusiasmo, fontes próximas da jovem dizem que ela nem dorme, a pensar que pode ser contratada, uma coisa assim. Portanto, fiz uma notícia como resposta e mandei o currículo. Ele recebeu mais de 600. Foi. Eu saí o Euromilhões. Ele escolheu-me a mim. E a ele também, Sónia. E a partir daí começaram a trabalhar onde? No DNA? Não. Ele tinha então a tal empresa, que era a Pretexto, e fazia imensas coisas para imensos sítios. E portanto eu comecei a colaborar em tudo o que ele fazia. Coisas para a câmara de cinta, coisas para não sei onde. Pronto, fazia ele imensas diz, no coisas. entanto, que não tem jeito nenhum para o negócio. Pois, aquilo depois não correu muito bem, mas pronto, mas ele fez imensas coisas. Eu comecei logo a colaborar na rádio também, depois os programas de televisão e depois o DNA, por fim, e foi a cereja em cima do bolo. Eu sinto que ele fala com com um carinho especial, também pelo DNA, certo, mas sobretudo pela capa. Talvez tenha sido o projeto que mais o endoideceu. Acho que é este o termo certo. Sim, talvez a capa tenha sido a grande paixão, em termos jornalísticos, e o DNA o grande amor. Acho que talvez seja essa a diferença. Joana, e tu quando é que entras na vida do Pedro Rolo Duarte? Eu conheci o Pedro quando trabalhava no I. O Pedro foi editar a primeira revista do I, mas conhecíamos... Chamava-se Nós, era a revista Nós. Durou 1 ano, a Sónia chegou a colaborar com a revista. Desde o início, sim. E sentávamos na mesma mesa e tínhamos uma relação de trabalho, nada assim de especial. Entretanto, passado já não sei quantos anos, fomos convidados os dois para fazer um programa, convidados pelo Manel Falcão para fazer um programa aqui na RTP3, sobre média e tendências. O Manel era para fazer parte do programa também, às tantas não pôde e ficámos só os dois. E assim encetámos uma relação em que eu o chateava de morte com tudo, obsessiva e preocupada. E ele tinha o prazer de ouvir as histórias dele, da vida toda, e ríamos imenso. E foi assim um grande privilégio. Agora é que percebi de onde é que o conheces, não é? Há uma coisa curiosa. Há aqui um texto, há um texto que eu acho que é de 92, em que ele fala sobre a comunicação social e sobre aquilo que acha que lhe vai acontecer. Se me permitem, eu vou ler aqui só uma parte que eu achei curioso. Diz ele: quando em janeiro de 1992 os mais atentos observadores da imprensa verificaram que 2 capas iguais de revistas iguais em edições impressas e produzidas em países diferentes tinham substanciais alterações na fotografia apresentada, houve uma reação de choque. Que é uma coisa que agora nos diz que... onde é que está? Os meios de comunicação não criaram a aldeia global, mas antes um conjunto de aldeias separadas entre si pela cultura, a economia, o dinheiro, que se ligam através do boato, raras vezes através da informação. E cada jornal, cada meio de informação, será apenas um canal de vontades e desejos, jamais um modelo de virtudes e serviço público. Eu estou a ler partes. Quanto mais rápida é a comunicação, mais imperfeita se torna, mais se afasta da realidade e menos tempo há para verificar os factos. E agora, finalmente, há 10 anos, quando se queria escrever que um concerto tinha tido muitos espectadores, havia tempo para perguntar ao produtor quantos bilhetes tinham sido vendidos. Atualmente, a existência de uma concorrência rápida e eficaz na resposta ao acontecimento obriga o jornalista a dizer que o espetáculo estava esgotado, ou a casa cheia, ou a casa meio cheia. No dia seguinte, o rigor já não interessa, porque a notícia já morreu. E nunca saberemos quantos espectadores estavam na sala. Da mesma forma, quando a rádio ou a televisão nos informam sobre um choque de comboios na Índia, o número de vítimas começa por ser um cálculo. Umas horas depois transforma-se em previsão. Alguns dias mais tarde é uma contagem. E a notícia desaparece das agendas sem que cheguemos a saber ao certo o alcance da tragédia.
Eu acho que é muito acertado da parte dele ele ter percebido isso, essa evolução. Aliás, ele diz aqui: a evolução do mundo, seja na alteração política, geográfica e geoestratégica das grandes forças ou nos avanços tecnológicos, não é mais compatível com um jornalismo arrogante, aparentemente detentor da verdade, sábio e de voz unilateral. E ele teve imensas críticas na altura quando escreveu esse texto. Sim. E depois afinal veio a concretizar-se tudo. Aliás, neste período ele esteve para ir para o DN. E lembro que estávamos ali no ano de 92 e este artigo, segundo ele dizia, foi afixado, era partilhado nas paredes e ele sentiu um ambiente hostil e não ficou. Ele disse que não conseguiria trabalhar com... Mas essa também era uma marca do Pedro, parece-me que ele não fazia favores, não tinha medo, não tinha medo, isto parece que estamos aqui a falar. Sim. Não tinha medo, era destemido. Mas era, de facto, ele dizia o que pensava e não estava... E pensava bem e era, de facto, independente. E muitas das... E é curioso, porque quando nós conversávamos com ele era muito vivo a contar as histórias, aquilo era uma risota pegada e ele, quando escreve este livro, tu há pouco perguntavas a questão de ser um livro póstumo, não é? E de se deixar um livro. Eu acho que ele escreveu este livro a achar que ia estar aqui a promovê-lo. Ele não escreveu a achar que não estaria cá. Que não estaria cá. E uma das últimas conversas que eu tive com ele foi a falar de projetos de futuro. Portanto, engraçado, ele logo no início do livro, ele conta uma história, conta uma história que recorrentemente o assaltava. Era esta: um homem acorda de manhã, cumpre as suas rotinas caseiras, sai à rua, compra o jornal e, como sempre, senta-se na mais recatada mesa da pastelaria da esquina, onde faz acompanhar o café e um queque com a leitura do jornal. Chega à página dos obituários e é confrontado com a notícia da própria morte, acompanhada de uma biografia cheia de erros, lamenta baixinho. Surpreendido, engole o café e o bolo num ápice e pede a conta. Olha o relógio. Nesse momento, e já atrasado, morre. Eu acho que ele gostava de ser este homem. Honestamente, eu acho que ele gostava de ter morrido assim como esta história. Deixem-me só dizer que temos aqui um ouvinte em linha que agora perdi, mas recuperei. Deixa cá ver. É o Miguel Mendes de Lisboa. Olá, Miguel. Olá. Boa tarde. Olá, Miguel. Estamos a fazer um programa póstumo dedicado ao Pedro Rolo Duarte. O que é que te recordas dele? Bom, eu liguei, como disse à pessoa que atendeu o telefone, como uma forma hiper singela de cumprimentar o filho do Pedro Rolo Duarte, na impossibilidade de cumprimentar o pai, porque de facto foi uma pessoa, para mim, pelo menos pessoalmente, embora nunca tivesse tido a oportunidade de conhecer, via-o e cruzava-me com ele diversíssimas vezes em Lisboa à noite, na Zambujeira também algumas vezes. E de facto foi uma pessoa que eu me recordo sempre como uma referência, quer do ponto de vista jornalístico, quer enquanto autor de programas de rádio. Eu recordo-me de um programa de rádio dele, qualquer coisa com gelo, não me recordo exatamente. Era com o João Goberno também. Exatamente. E o João Goberno também foi uma pessoa com quem, sim, eu falei 2 ou 3 vezes, a altas horas da madrugada no platô. O programa chama-se Só com Gelo. Miguel, se calhar é melhor não reproduzir as conversas, porque se foi a altas horas da noite... Foi, mas tudo coisas abonatórias, portanto não há nada a dizer sobre essas conversas. Mas, de facto, apenas e só para dar, de facto, um abraço ao filho do Pedro Rolo Duarte e como forma apenas de reconhecer de facto o pai dele, quer nesse programa, quer através das crónicas no DNA, enfim, ao longo da sua vida enquanto jornalista, porque de facto, pelo menos para mim, para a minha geração, eu sei que não sou o único, tenho imensos amigos que o reconheciam também como tal, eu estou na faixa dos 46, portanto, tudo pessoas que viram na altura o Pedro Rolo Duarte como uma referência, e especialmente do ponto de vista musical, sempre foi uma pessoa que metia muita coisa diversa daquilo que na altura se passava das playlists, embora a rádio nessa altura fosse também de facto muito diferente, e está aí o João Goberno,
também é outro exemplo disso, paradigmático, mas pronto, e João Goberno felizmente está vivíssimo, infelizmente o Pedro Gonçalves Duarte não está, e como digo, liguei apenas para dar um abraço ao filho, e para dizer que de facto o pai dele, pelo menos no meu caso, foi uma referência a todos os níveis do ponto de vista jornalístico e como autor de programas de rádio tremenda. Obrigado. Olha, obrigado. Já agora, António Maria, aquilo que tu percebias do teu pai, o que é que achas que ele gostava mais? Da imprensa, da rádio, da televisão? Isso é uma boa pergunta, nunca me tinham feito e eu sei a resposta. Porque eu lhe perguntei isso. Eu lhe perguntei isso e há muito tempo, eu devia ter pai 10 anos. Foi na altura em que o meu pai o DNA tinha acabado, ele tinha saído dos jornais e estava ali naquele ano em que ele não fez nada de especial. Eu perguntei-lhe o que é que ele gostava mais, se era rádio, televisão, jornais, internet, e ele disse que era a rádio. Portanto, embora os grandes projetos dele tenham sido na imprensa e ele adorasse jornais e revistas, como bem sabemos, a rádio era a grande paixão e graças ao grande Rui Pego ele voltou depois desse ano a fazer muita e boa rádio. Olha, vamos ouvir aqui uma opinião de um ouvinte que lança um desafio. Eu estou a começar agora a assistir ao programa e confesso que conheço pouco o Pedro Rolo Duarte. Lanço um desafio a cada um dos convidados. Podiam-me descrever o Pedro Rolo Duarte numa palavra? Obrigado. Uau, que numa desafio. palavra. Numa palavra, como é que... Mas é uma boa pergunta, não é? Para um ouvinte que não conhece o Pedro Rolo Duarte, mas que, no entanto, quer percebê-lo. Bom, é? nós somos 4, aliás, portanto temos 4 palavras, não é? Exatamente. Eu começo com generosidade. Eu tenho uma e diz tudo, que é pai. Tu estás safo, não é? Exato. Talvez vibrante. Acho que tudo o que ele fazia era tão especial que vibrante talvez seja uma palavra que... Mas são poucas. Uma só é muito pouco. Mas sim. Numa palavra só, brilhante e marcante. Olha, deixa-me aqui recordar uma passagem do Pedro Rolo Duarte por uma iniciativa que eu fiz há uns anos atrás, quando Portugal estava mergulhado numa crise profunda, e eu lancei o desafio a várias pessoas, seguramente também a vocês as duas, para darem uma ideia para Portugal. E eu lembro-me da intervenção do Pedro Rolo Duarte no pavilhão do conhecimento. Foram mais de 100 pessoas dar uma ideia para que Portugal se transformasse num país melhor. Estou a crer que foi isso que fez com que Portugal saísse da crise. Gosto de pensar Obrigada. assim. Nada. E, aliás, vou fazer este ano outra vez. Portugal, agora que já saiu da crise, eu vou continuar. Agora vais pedir ideias para voltar à crise. Possivelmente. Voltar ao sossego. Ele intervia deste modo. Esta intervenção tem 2 minutos, mas acho que vale a pena. Ora, ouçam. Deixo então uma sugestão muito rápida, que também tem a ver com uma experiência própria. Tenho um filho que esteve a estudar na Austrália durante 2 anos. E foi daqui com uma cabeça formatada e veio de lá com uma cabeça radicalmente diferente. E tudo a ver com educação e formação. Ou seja, ele aqui, como todos nós, via a escola como um edifício e o mundo como outra parte da vida. Ele entra na escola, está a aprender, tem uma nota no fim do ano, e depois passa o ano ou não passa o ano, depois acaba a escola, vai para a faculdade, se puder ir para a faculdade, vai para o mercado de trabalho, se puder ir para o mercado de trabalho, e tudo isto está separado e está absolutamente estanque, são coisas estanques. As pessoas estão na escola, e nós quando deixamos a escola também nunca mais ligamos à escola, nunca mais ligamos e passou. Bom, o que é que ele aprendeu na Austrália? Aprendeu um método de formação totalmente integrado e completamente diferente. Para vos dar 2 exemplos. Ou 3. Na Austrália, um estudante que participe na corrida que homenageia os combatentes da Segunda Guerra vê as suas notas escolares reforçadas. Pode ser um estudante estrangeiro, mas está a contribuir para uma memória coletiva que tem a ver com o país e a identidade do país. Um estudante que dedique horas do seu tempo à comunidade, seja, por exemplo, como nadador salvador ou como assistente hospitalar, vê as suas notas reforçadas. Ou seja, ele pode até ter uma nota mais fraca em matemática, mas essa nota pode ser compensada porque ele foi nadador salvador durante 3 meses numa praia e, portanto, contribuiu para a comunidade. Um estudante que faça serviço associativo na própria escola ou voluntariado vê as suas notas reforçadas. Ou seja, a educação é integrada na sociedade e faz toda ela parte do mesmo bloco. É tudo a mesma coisa. Não há a escola a dar notas e os meninos cá fora a dizer não, agora vai fazer voluntariado no verão porque a mamãe quer ou porque o papai quer. Não. Tudo isto, e eles ganham esta noção desde o princípio e, portanto, vão gerindo a sua vida em função dos seus interesses pela comunidade e dos seus interesses pelo estudo.
E assim, o meu filho voltou da Austrália no ano passado e a primeira coisa que fez quando chegou a Portugal foi tirar um curso de nadador Salvador e passou parte do verão como nadador Salvador numa praia aqui dos arredores de Lisboa. Porquê? Porque queria ser útil. Porque é que vou passar o verão a fazer nada? Não, quero ser útil. Independentemente de ganhar dinheiro ou não, quero ser útil. Ou seja, um miúdo que foi para lá com uma cabeça portuguesa de a escola é uma coisa, o trabalho é outra, o McDonald's é para os pobres e por aí fora, veio de lá com esta cabeça aberta e com este mundo. Eu acho que este é o caminho e esta é a minha sugestão e é a minha opinião. Boa noite, obrigado. E foi de facto muito aplaudido. Lembro-me bem deste momento. Foi dos momentos que eu mais gostei. A sugestão de Pedro Duarte era, por exemplo, as pessoas fazerem cada vez mais voluntariado, algo que começa de facto a aparecer agora cada vez mais, não é? Sim, infelizmente não é nessa integração com a escola que é de facto espetacular. Não... Sim, obrigado ao Fernando por trazer isto. Nunca tinha ouvido esta intervenção e já estava a adorar o programa, mas agora isto ganhou todo um outro nível. Está a ser uma coisa espetacular. E se me permitem, há naquilo que o Pedro diz e naquilo que aconteceu, ou seja, a partida do António Maria para a Austrália, há 2 ou 3 sinais que são elucidativos do que era o Pedro. É óbvio que o conflito emocional dele em ter um filho que não era propriamente um veterano do outro lado do mundo deve ter sido uma coisa que lhe custou horrores. Mas acima de tudo estava não só a vontade como esta abertura e esta preparação de futuro do António Maria. Mas logo para a Austrália? Porquê que foste para a Austrália? Bem, isso enfim, porque o rapaz é ambicioso, imagino eu, não podia ir para Madrid. O que é que tinha a Austrália? Diz lá. É que a Austrália é um país que tem tudo, se formos a ver. Se queremos, nós pensamos, os sítios melhores, com qualidade de vida, as pessoas são felizes, pensamos Dinamarca, não sei. Mas aí chove muito, não há praia, não há boas ondas para surfar. A Austrália tem todas essas coisas da qualidade de vida, escolas ótimas, educação ótima, tudo bom, e ao mesmo tempo bom tempo, pessoas acolhedoras, sociáveis e queridas, e grandes ondas para surfar, portanto parecia-me o sítio perfeito. Quantos habitantes é que tem a Austrália? Tem 20 milhões, tem 23 milhões. 23 milhões, sim. Tens razão. Pois o que o António Maria talvez não saiba é que à conta da Austrália, à conta do surf, o Pedro andou a estudar os ataques de tubarões e a incidência nas costas australianas porque o filho fazia surf e a coisa podia não correr bem. Olha, o Frederico Lucas diz: Alvin, arranjas o link da participação do Pedro Duarte na tua iniciativa, no qual eu também fiz parte. Sim, é fácil. Pedro Silva diz: antes parados, estamos mesmo a comprar o poder de... não é comprar, é comparar o poder de compra e a qualidade de vida da Austrália com Portugal. Pois não há comparação. Não se trata disso. Sim, mas a integração da escola da vida não custa dinheiro. Pode ser feita. Não custa dinheiro. Apesar dessa diferença. Custa ideias. Até poupa dinheiro. Exatamente. O Pedro Miguel Bio diz: o DNA foi o melhor projeto jornalístico que me recordo e conheci. Desde essa altura que não leio o que quer que seja com a mesma satisfação. Descobri escritores, fotógrafos, pintores, artistas plásticos, música e fotógrafos e músicos com DNA. Foi uma pena perdermos o Pedro Rolo Duarte. Olha, um dos fotógrafos que era uma espécie de vedeta do DNA era o Augusto Brásio, com o qual eu estive há uma semana atrás. Bom, o único problema dos atuais jornalistas, diz o Luís Rafael Pena, atenção que isto vai ser duro, ele diz: o único problema dos atuais jornalistas é a falta de preparação e cultura, só por isso perderam a autoridade. Sérgio Corrais diz: olá, conheci o trabalho do Pedro Rolo Duarte no DNA, do Diário de Notícias, e interessava-me por tudo quanto escrevia. Num tempo em que muito do jornalismo e da opinião parecem imediatistas quase ao dia, os estudantes de jornalismo e comunicação social podem ainda agora aprender muito com a profundidade do trabalho do Pedro. Quando soube do seu prematuro falecimento, fiquei triste. Cumprimentos à família e aos amigos. Abraço para a malta do programa. Luís Rafael Pena está incendiário no nosso Facebook. Ele diz: o primeiro passo para um bom jornalismo seria despedir os jornalistas e contratar técnicos capazes, engenheiros, advogados, etc. O primeiro passo para um bom jornalismo seria despedir alguns patrões. Mas como não se podem despedir patrões, é mais complicado. Como é que vocês veem o jornalismo atual? E já agora, fazendo aqui um pouco de futurismo, por onde é que ele caminha, miúdas? Posso? Eu disse miúdas para o João Goberno não ser primeiro. Não vou responder à tua pergunta, posso responder depois. Mas só continuando aquilo que o João Goberno, acrescentando um ponto àquilo que o João Goberno estava a dizer. Eu perguntava muitas vezes ao Pedro qual era o segredo dele para ter um filho como António Maria, porque eu também tenho 2 filhos, e perguntávamos: como é que tu fazes? O que é que tu fazes? Ele dizia: não faço nada.
Não, mas quer dizer, quem é o miúdo de 16 anos que vai querer ir para a Austrália? Eu gostava, embora com essa ambivalência de que o João falava, que os meus filhos tivessem essa independência, autonomia, esse desejo e essa ambição. E ele disse, eu só o tratava como trato toda a gente e conversava com ele e mesmo esta história dele ir estudar os tubarões e eu lembro dele me contar que gostava muito de passar férias em Leeds com o António Maria e era simplesmente ele a cozinhar e o António Maria a reler o Harry Potter pela enésima vez. Aliás, há aqui uma coisa curiosa que o Pedro Duarte descobriu a paixão pela cozinha tardiamente. É famosa a sua sorda de gambas. Sei que também gostas muito de comer e dormir. O que é que tu gostavas mais de comer? Dele? Ele fazia imensas coisas boas, mas se calhar as melhores eram aquelas mais simples que ele fazia assim a desenrascar meia hora, tipo um esparguete à bolonhesa. Ou... Havia um prato que ele criou uma vez quando foi lá na Mesquita jantar a casa e que ele não tinha nada, tinha só umas coisas na despensa e criou assim uma massa com umas coisas lá para dentro e chamou-lhe o Fuzile e Mesquita. E a partir daí, na emenda lá de casa, havia sempre um prato que de vez em quando se fazia que era o Fuzile e Mesquita e era ótimo. Olha, uma opinião aqui de um ouvinte, de repente o programa está a ganhar imensas pessoas e muitas pessoas a participarem, a falarem muito sobre a comunicação, jornalismo e também sobre a intervenção que há pouco ouvimos do teu pai. Eis 2 ouvintes que contam uma história. Viva, boa tarde. Lembro-me de um episódio interessante que me ficou gravado na memória, em que o Pedro Rolo Duarte e o João Goberno estavam a fazer um programa de rádio, em que o João Goberno está em Madrid, se não me engano, e está no hotel às escuras e fez a sua intervenção à luz de velas. Aquilo ficou-me gravado na memória sempre, dos bons tempos da rádio. É verdade, 1985, só com gelo. Isso aconteceu? Aconteceu. Ficaram à luz de velas? O amigo, faltou a luz em Madrid, o que é que ele havia de fazer? Eu estava em direto com o Pedro, continuei a falar. Não podia era ler as notas, porque não via nada, não é? Mas pronto, mas correu bem. E foi isso e foi... O que é que de mais incrível te aconteceu na rádio? A mim? Sim. Eu vou-te já contar a cena mais incrível que me aconteceu na rádio. Eu vi. Eu era um miúdo. Tinha 14 anos, trabalhava numa rádio local. E havia um sarilho com a administração dessa rádio pirata onde eu trabalhava. E num programa, a antiga administração, olhem, estão a ver o problema do Sporting? Foi assim uma coisa, não é? Que havia ali uma comunicação. E havia um programa onde estavam a fazer programa os administradores, presumivelmente os administradores atuais daquela estação. Entraram os outros, chamavam assim que a rádio era deles, e começaram todos à porrada. Em direto. Literalmente. Em direto. Ouvia-se tudo em direto e era... Isso é bom. Isso foi a cena mais inacreditável que eu presenciei na minha vida. Assim, mas isto pode estar a acontecer. Isto estava a acontecer e estava toda a gente a ouvir na rádio. Nomes, porrada em direto. Nunca tinha visto tal coisa. Tu, Governo? No meu caso, eu não te vou contar histórias das rádios piratas, porque aí acontecia tudo a toda a hora. Sexo no estúdio? Se fosse preciso. Se fosse assim uma coisa muito urgente, okay. também se arranjava. Certo. Mas não... tenho uma história com o Pedro na rádio comercial. O Pedro não entrava na cabine e no estúdio para fazer o programa só com gelo, em direto, sem levar várias garrafas, copos, artilharia dispersa, mas toda líquida. E num dos primeiros programas conseguiu a extraordinária proeza de entornar tudo aquilo para cima da mesa. E portanto, durante para aí 10 minutos não houve só com gelo, até que nos mudaram de estúdio, nos passaram um raspanete e ele foi proibido de voltar a levar líquidos para dentro do estúdio. Proibição dura. Exatamente. No meu caso foi no CMR, em 1988, no dia em que eu estava a editar notícias e escrevi as notícias todas e fui para o estúdio e esqueci-me dos papéis. E então tive que ler as notícias de cor. Não sei se... Ler quer dizer as notícias de cor. Não sei se imaginas o tempo que me levou a dizer que o Dr. Mário Soares tinha ido não sei aonde, já não me lembro. Mas esquecer-me dos papelinhos do noticiário e não havia mais ninguém que pudesse ir lá levar os papéis porque éramos poucos a trabalhar. Joana e Sónia, não se safam daquela pergunta da futurologia do jornalismo? Eu não tenho muito jeito para futurologia, sou franca.
Não faço ideia. Não tenho qualquer perspectiva do que é que isto pode vir a ser. Como é que vês os jornais? Como é que vês as rádios, as televisões? Não tenho uma perspectiva muito otimista, confesso-te. Não, acho que isto está tudo... Estamos a viver uma crise grande, não é? Com o online a tomar proporções cada vez maiores. Portanto, o papel está em apuros. Eu acho que pode acontecer um bocadinho aquilo que o Pedro estimava, que era ficar em coisas de nicho, de grande qualidade, mas muito poucas, e o resto ser basicamente mais online, como cada vez mais é. Joana, tu? Bom, eu tive um programa durante 1 ano e meio com o Pedro a falar sobre isto, tendências, não é? Sobre tendências e média e o futuro dos média. Tal como a Sónia diz, penso que nós temos sempre a tendência de achar que o passado era melhor, não é? E a verdade é que eu penso que nunca se fez tão bom jornalismo como hoje. Mas também talvez nunca tenha havido tanto mau jornalismo como agora. Ou seja, a questão da internet... Também há mais, não é? Há muito mais. Portanto, o que acontece é que a acessibilidade, o facto de qualquer pessoa poder criar um site... e um jornal, no fundo, online, é potencialmente muito boa e má também, não é? Portanto, aquelas notícias que viralizam e têm milhões e milhões de visualizações, depois se vê que são falsas e tal como o Pedro dizia, os factos confirmavam-se só passado não sei quanto tempo, e ele dizia isso já há muito, muito tempo. Isso acontece realmente hoje. O caminho será, infelizmente, o que foi sempre, que é termos uma pequena minoria de grandes, de bom trabalho, e depois massas dominadas por grandes grupos de comunicação social, que é o que já está a acontecer. Que já está a acontecer. Governo, como é que blogs, já agora e sem ser blogs, internet, nas online, quais aliás. Sónia Moraes Santos... Sim, mas não digo nesse sentido, digo no sentido de aquelas coisas que aparecem com notícias falsas propositadamente apenas para as viralizar e ter publicidade e por aí fora. Não é? Hoje aconteceu uma coisa curiosa. Vou contar. Recebi um mail do Luís de Matos. O Luís de Matos era uma mensagem longa, sei lá, 1 minuto e meio, ou 1 minuto e um quarto. Mas uma mensagem escrita? Não, falado. E... Já ninguém deixa mensagens gravadas. O Alvin manda mensagens faladas. É verdade, manda. Mas era uma mensagem de vídeo, ok? Um vídeo. E ele dizia... Mas espera aí, Luís de Matos, o ilusionista? Sim, o ilusionista. Porque ele era uma magia. Ele queria-te fazer desaparecer. Esperem. Eu, se calhar daqui a pouco até passo. Não, mas o que ele me dizia era... Olá, Alvin, o que é desde logo surpreendente. Na próxima terça-feira vou fazer um pequeno almoço às 10h30. Gostava de convidar, não sei o quê, para não te esqueceres. Não. Eu disse assim: peraí, mas será que ele gravou esta mensagem para todas as pessoas? Personalizada. Sim, personalizada. Será que ele gravou para todas? E depois disse assim: ele é mágico. É claro que ele não fez isso. Ele só gravou a parte do Olá, Alvin. Claro que foi isso que ele fez, não é? Ele não ia gravar uma mensagem personalizada, ele gravou aquela parte. Claro. De certeza absoluta que era uma ilusão. Era uma ilusão. Até na comunicação pode haver. Lá está. Não, e depois não vai haver almoço nenhum. Isso é incrível. Olha, deixa-me colocar aqui um outro ouvinte. Recorda a todos que estamos a falar com Joana Stichini Vilela, também com António Maria, filho de Pedro Rol Duarte, ao qual é dedicado este programa, a propósito de um livro póstumo, que não é muito comum ter-se em Portugal, mas que ele teve. Sabem que mais? Eu estava a pensar neste livro e estava a dizer: isto é perfeito. Eu adorava quando morresse, que vai ser daqui a 100 anos, não é? E não há garantias disso, que eu morra. Vai ser um dia de luto para Portugal, toda a gente vai ao meu funeral. E eu gostava de ter tempo para escrever também um livro. Podes começar já? Esta foi a minha vida. Não sei, acho que não ia conseguir. E o que é que eu ia dizer? Sim, que as pessoas podem e devem participar através do WhatsApp. É o 96038-6272. Vou repetir: 96038-6272. Temos um ouvinte do Cartacho aqui em linha, mas antes temos um outro ouvinte que quer falar sobre Pedro Rol Duarte. Não me esqueci do João Goberno, que está no Porto. Pois estás? Estou. Olá, boa tarde. Sou a Ana e o programa hoje não podia ser melhor. Ouvinte assíduo do Hotel Babilónia. E o Pedro Rol Duarte é uma figura com quem eu cresci, um jornalista, um comunicador, e era alguém que gostava muito, independentemente de gostar ou não, ou de partilhar sempre ou não
das opiniões dele, mas até a maneira como ele expunha aquelas opiniões com as quais eu não concordava faziam continuar a ficar a ouvir. E sim, ele e o João Goberno, uma dupla imbatível. Também eu comecei a segui-lo no DNA e é muito interessante porque sigo o blog da Sónia e quem me levou ao blog da Sónia, eu não sou mãe, não tenho crianças, mas foi o Pedro Rolo Duarte quando o recomendou há uns anos no blog dele, no blog pessoal. E pronto, é muito bom estar a ouvir esta prova oral e pronto. E um beijinho para todos. Obrigada. Ora bem, ainda bem que estás a gostar, porque nós vamos continuar, até porque temos 15 minutos, não temos assim tanto tempo, temos um ouvinte e ainda este que tem uma pergunta para fazer sobre jornalismo. Olá a todos. Eu queria só perguntar o que é que distingue o bom jornalismo do mau jornalismo? Não pode ser só relacionado com fake news ou apenas com a forma como se escreve. Um abraço. Quem é que quer começar? Eu acho que o bom jornalismo implica sempre ouvir os dois lados, confirmar fontes, escrever-se bem, de preferência ir aos sítios dos quais se fala e não fazer tudo por telefone, dar-se espaço para que as coisas lá estejam todas e não só aos bocadinhos, e portanto o bom jornalismo passa um bocadinho por aqui. Devo-me estar a esquecer de coisas, mas Joana... Ainda bem que foste tu a responder, porque respondeste muito melhor do que tu farias, não é? Mas eu acrescentaria, nesta altura em que existe o Google, que o bom jornalismo tem de ter aquilo que... Há uma palavra em inglês, eu não gosto nada de usar palavras em inglês, mas há uma palavra em inglês que é insight, que é uma perspectiva, ou seja, o bom jornalismo tem de dar mais do que o Google. Não pode ser uma enumeração de factos e tem de haver ali um caminho. E o Pedro fazia isso muito bem. O Pedro tinha aliás, este livro só uma série de caminhos. Eu acho que este livro mostra muito o que o Pedro era, não só pelas memórias, mas pelas coisas que ele... as opiniões dele sobre a vida, as considerações, as conclusões a que ele foi chegando. Pois ele tem coisas para dizer. Isto não é um livro isto só. Não é só histórias ou só memórias. Isto não é uma autobiografia. Não é um livro de memórias. Não é uma autobiografia ou um livro de memórias. Isto é quase. Eu acho que isto são quase lições para a vida. E para mim há aqui coisas. Até o livrinho que ele. Até o livrinho, exatamente. Não é um livro para todos nós, não é? Ler aqueles conselhos. Uma amiga minha comentava isso. Eu li aquilo e eu pensei, aquilo faz tudo tanto sentido. Vou seguir tudo isto. E até pelo exemplo, não é? Um pai fazer isto para um filho. Uma das coisas que eu estou sempre a dizer ao António que eu achava extraordinário no Pedro, como pai, mas não só como pai, mas como pai então extraordinário, que é esta coisa que já falámos, sobre pôr o prazer à frente do dever. Não que o Pedro não cumprisse com todos os seus deveres, e era absolutamente escrupuloso e implacável, mas se pudesse escolher primeiro o que lhe dava prazer, então vamos a isso. Eu acho que ele era o preguiçoso mais trabalhador do mundo. Sim. mesmo. Ele estava sempre a trabalhar. E tu, o que é que fazes agora? O que é que queres fazer ainda? Sei que quando foste nadador. Quando o António foi nadador Salvador, tiveste uma crónica de Miguel Esteves Cardoso que te dava as boas-vindas à Praia Grande. Sim, mas o Miguel Esteves Cardoso e as suas crónicas já são uma presença, agora menos, não é? Mas era uma presença assídua lá em casa. Volta e meia lá. Sim, mas não te esqueças que o teu padrinho sou eu, não é o Miguel Esteves Cardoso, faz o favor. Esse o mito. Pois claro. Calma. Mas estiveste muito caladinho durante esta. Mas vês como ele veio ao de cima agora logo a resnar? Pois, estavas à espera. O padrinho. Há que marcar território. Um homem não deixa de ser um animal a marcar o seu território, não é verdade? Não, em relação ao bom jornalismo, eu não me apetece. Acho que não calha sequer aqui estar com grandes dissertações. Eu acho que o bom jornalismo passa por 3 atributos que o Pedro tinha, que era curiosidade sistemática, memória, e lá está, como ele dizia desde 1992, e o tempo está-lhe a dar razão, é preciso tempo para digerir as coisas. Quanto mais rápida, mais infiel pode ser a informação, quanto mais apressada, quanto mais se andar à procura da caixa,
mais os jornalistas estão a repetir, como disse a Joana, mais os jornalistas estão a repetir aquilo que leram no Google. E também é preciso uma outra coisa que o Pedro tinha, e se não tivesse, não tinha acabado de alguma forma no rol dos descartáveis em que há uma série de gente boa que anda, que é coragem. E coragem não é no sentido físico, não é é na circunstância de às vezes ser mesmo preciso ser, não é indisciplinado, nem é rebelde, nem é nada dessas coisas, mas quando se têm convicções, o melhor é mesmo levá-las até ao fim, e ele, mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça, levou. Ora, temos um ouvinte do Cartacho à espera, e é para lá que vamos. Esta quarta-feira, na Prova Oral, Andreia Bastos fala sobre traição. Já dizia Alexandre Dumas que os laços do casamento são tão fortes que às vezes são precisas 3 pessoas para os suportar. Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. É impressão minha, o tema da manhã vai ser muito forte. Olha, mas já agora o Alexandre Dumas não era inglês, portanto é Alexandre Dumas. Ok. Só para... Enfim. Bom, eu vou fazer esse reparo à nossa convidada. Carlos Gouveia, do Cartaz, está em linha. Olá, Carlos. Estás bom? Olá, boa tarde a todos. Olha, desculpa a demora, mas aqui estamos num programa que é dedicado ao Pedro Rolo Duarte. Tu costumavas ouvi-lo, lê-lo? Não, eu costumava ouvi-lo como telespectador e posso dizer que fui virgem na televisão na RTP2 graças ao Pedro Rolo Duarte. Quando ele fazia o falatório? Não falatório, e também há alguns programas que ele tinha tanto para conversar, salvo erro, com a Inês Menezes e o Luís Osório, salvo erro, já em 2013. Eu recordo-me de ver a RTP2 às escondidas, entre aspas, do meu pai, que era uma coisa um bocado fora, ver a RTP2, e eu recordo-me ver ali os cenários, quando a RTP1, salvo erro, era na 5 de outubro. Via os cenários das pessoas a passarem por trás na rua, e via, acho que salver era o programa do Pedro Rolo Duarte com a Paula Moura Pinheiro, e também havia Isso era o falatório? Era o falatório, sim. Sim, exatamente. Não, para as pessoas que não se lembram do falatório... Não, mas o canal aberto é que era o da Montra. Mas o falatório também tinha. Mas era um por dia, não é? Era um entrevistador. Bem, para as pessoas que estão a perceber da nossa... Este tipo de falatório era fabuloso, porque era isso mesmo que ele queria, que ele gostava mesmo que nós estivéssemos entusiasmados a falar sobre isto. Ele gostava mesmo era de conversar, não é? Sim, exatamente. Talvez fosse a coisa que mais gostava de fazer, não? Eu tenho uma saudade enorme eu sei que está aí o João Goberno e ouço também em programas de futebol e não só, e não queria falar sobre futebol, mas tenho saudades dessas conversas não programadas, de uma forma um bocado natural, sobre as coisas e sobre a vida e sobre aquilo que acontece, não é? E tenho muitas saudades disso, e o Pedro Rolo Duarte, para mim, é uma figura que eu tenho uma eterna saudade nesse aspecto da televisão, não é? É só isso que eu queria prestar homenagem, e quem está aí presente, neste caso ao filho também está aí. Eu não li o livro, mas tenho uma saudade muito grande da televisão nessa altura, ok? Deixa-me só dizer que, de repente, fiquei a pensar nisto. Qual seria a coisa que o teu pai mais gostava de fazer? Será que era conversar? Pois, não sei, o que é que vocês acham, vocês pessoas que estão aqui também? De mulheres também? Também gostava bastante de namorar, sim. As coisas boas, não é? Gostava de viver, não é? Gostava dos prazeres. Eu acho que o Pedro Rolo Duarte gostava de partilhar, não é? Também. Goberna, tu que eras possivelmente o melhor amigo. Há coisas sobre as quais eu não posso falar em nome, enfim, da decência que ainda resta à Antena 3, mas... fundamentalmente, acho que já não resta. Acho que ainda resta alguma. Sim. Fundamentalmente, acho que o Pedro se pode definir como um epicurista, porque era realmente um homem de prazeres. Ele não comia muito, pelo menos comparado comigo, mas gostava muito de comer bem. E o comer bem não foi durante muito tempo sinónimo de comer caro, era mesmo comer bem. E depois gostava de viajar, mas de viajar também com alguma seletividade, porque aquela coisa do turismo pé descalço e pé na areia e não sei o quê não era muito o género. Ele era manifestamente urbano, e depois de repente fugia da urbanidade e ia para o Monte da Boa Vista, como o António Maria já referiu. Acho que
uma característica fundamental para mim do Pedro era que podia não gostar de muitas pessoas, mas gostava muito das pessoas que lhe interessavam. Há bocado quando estávamos a falar da Sónia e da chegada da Sónia à vida do Pedro, eu não me esqueço do ar de orgulho e só encontro um qualificativo que é paternal no dia em que a Sónia recebeu o prémio de revelação do Clube dos Jornalistas. Salvo erro, com um jantar no Clube dos Jornalistas na Rua das Trinas. Não sabia que tinhas ganho esse prémio. Sim. Entre outros. Ganhou mais. Mas pronto, mas nesse dia o olhar do Pedro e a conversa que eu fui tendo com o Pedro era mesmo aquela coisa. Era como se ele nunca foi castrador ou nunca foi muito ditatorial em relação às suas descobertas, mas tinha um orgulho absolutamente extraordinário. E depois há uma coisa, é que isto na vida acontecem as coisas boas e as coisas más. E a Sónia é manifestamente das pessoas que nunca o traiu. E houve algumas que traíram. Desculpem lá introduzir a nota discordante, mas pronto. Já agora, porque falamos em viagens, como é que foram os 40 anos do teu pai contigo em Espanha, em Barcelona? Isso é aquela história da estação de comboio. Não, foi muito giro. Fomos ao Porto Aventura, que é aquele centro de diversões ao pé de Barcelona. E divertimos-nos. Que idade é que tu tinhas? 10 para aí? Não, 40, 64, 9? Sim, 9. 9 anos. É fazer as contas. Quase a fechar. O teu pai fala muito dos anos 90. Há aqui uma parte em que ele fala sobre a fama. Ele fala também muito sobre a fama. Ele diz assim: nos anos 90 do século passado, ensaiou-se o que viria a constituir uma arte, um negócio e uma forma de vida: ser famoso. Como a concorrência entre publicações e programas de televisão era pequena, os jornalistas podiam dar-se ao supremo luxo de dedicar espaço, logo notoriedade, a quem fazia algo na vida. Atores, apresentadores de televisão, modelos, escritores, estilistas, jornalistas. A eles se juntaram, à medida que o mercado foi crescendo, desempregadas que rapidamente se transformavam em empresárias ou relações públicas. Desempregados que rapidamente se transformavam em empresários ou relações públicas. Ou putativos colonáveis cuja vida foi, em alguns casos ainda é, fazer nada e comentar a seguir o que outros fizeram ou as fotos que esses outros revelaram. O mundo social tornou-se uma arena de inúteis, de exibicionistas e de pessoas cujos dias se preenchem com presenças em eventos e comentários na televisão sobre a vida, a roupa e o comportamento dos outros. Não era, certamente, o meu universo. Última pergunta. Em relação aos anos 90, tu que estudaste a fundo a Lisboa dos anos 90 e dos anos 80 também, o que é que marcou a cidade nestes anos, Joana? Tudo, não é? O Bairro Alto marcou, não é? A nível noturno. Falando dos anos 80, mas o Frágil, não é? Sim, quer dizer, sim, precisávamos de outro programa, mas... Ele conta aí a história de um dia em que ele foi barrado no Frágil pela... Bem, era assim pela Guida Gorda. Sim, ele não era da malta do Frágil de início, ele dizia isso muitas vezes, que eles eram um bocado snobs, depois começou a entrar, mas ele dizia isso muitas vezes. Mas também foi no Frágil, por exemplo, que o Miguel Esteves Cardoso convidou obrigou a editar a capa. Mas falando do Pedro e dessa questão, há pouco perguntava o que é bom jornalismo. Essa é uma boa crónica, é uma crónica corajosa, é uma crónica que não... Lá está, eu acho que é muito o Pedro. Não há muita gente que escreveria isso. E embora seja muito crítica, ele era uma pessoa também muito crítica, mas voltando a este livro, eu penso que o Pedro era sobretudo uma pessoa que percebeu rapidamente... Eu tenho muita pena de só o ter conhecido de forma tão próxima, tão pouco tempo, mas ele percebeu rapidamente o que realmente importava na vida. E não era a fama, e não era o dinheiro, e certamente não eram as aparências, era estar com os amigos, era a família, era os prazeres da vida, eram as coisas simples, e ele diz isso tudo aqui neste livro. Neste livro que se chama Não Respire. Esta emissão foi dedicada a Pedro Rolo Duarte, o teu pai, António Maria, para o final da emissão. O que é que tu fazes agora? Eu sou estudante e... Estudante, mas o que é que Direção. Eu estudo Relações Internacionais em Inglaterra e vou voltar para lá em setembro. É para lá que vais voltar? Sim.
Então se calhar a tua vida vai ser em Inglaterra. Não sei. Não por causa do clima. Logo se vê, são aquelas coisas, a vida vai andando. É o que o meu pai dizia, vai-se vivendo. O que é que tu sentes que herdaste do teu pai, já agora? Respeito pelas palavras e pelos compromissos e pela palavra, quando damos a nossa palavra, cumprirmos com isso e nunca falharmos nisso. Posso dizer uma coisa, como padrinho? Sim. Acho que ele herdou quase tudo do pai. E aquilo que eu ainda não sei se herdou é porque ele ainda não teve tempo para mostrar. Mas ainda vai ter, digo eu. Vai, de certeza. Nós é que não temos. Quero agradecer a todos vocês. João Goberno, que estava no Porto, a Joana Stechini Vilela, a Sónia Moraes Santos, que estava em Lisboa, e também o António Maria, filho de Pedro Rolo Duarte, ao qual este programa lhe é dedicado. Eu acho que ele gostaria de ter ouvido, ele ia ter gostado de ter ouvido este programa. Chama-se Não Respire, não é um livro de memórias, desenganem-se, é um livro de alguém que, tal como diria a Joana Stechini Vilela, se calhar esperou estar aqui a representá-lo. Isso não aconteceu, porque faleceu entretanto. Foi em novembro do ano passado. Pedro Rolo Duarte escreveu este livro e colocou tudo aquilo que sabe sobre a comunicação, sobre a vida. Eu acho que é um livro que muitas pessoas vão gostar de ler. Chama-se Não Respire. Nós estamos de volta amanhã para falar sobre traição. Até amanhã. Abraços e beijinhos. Beijinhos.